A caneta de Elias Prado pairava a menos de 2 centímetros acima da linha de assinatura quando eu coloquei minha mão sobre o contrato. A banda do casamento ainda tocava além das portas de vidro. A música nos alcançava como um pulso abafado sob as risadas e o tilintar de taças. O champanhe pairava doce e ácido no ar. Sob minha palma, a borda do papel pressionava a pele. Não assine isso, eu disse. Elias levantou os olhos para mim e depois para os outros 17 funcionários sentados ao redor da longa mesa. Cada lugar tinha um envelope de marfim com um nome impresso na frente. Vários já haviam sido abertos. Alguns contratos carregavam assinaturas. O novo marido da minha irmã estava no fundo da mesa, o sorriso fixo no rosto. Ninguém aqui precisa assinar nada esta noite, continuei. Esta empresa nunca foi selecionada, aprovada ou endossada por mim ou pela minha companhia. 8 meses depois, eu me lembro de cada rosto naquela mesa. Espero que você esteja bem. Fique comigo para ouvir o que aconteceu a seguir. 8 horas antes, eu havia chegado sozinha ao hotel à beira do lago. Vestia um vestido azul escuro e os brincos de pérola que Isadora me dera anos antes. Meu notebook permanecia trancado no porta-malas porque a venda da minha empresa ainda tinha várias condições finais de fechamento a cumprir. O acordo fora assinado 3 dias antes, mas nosso anúncio estava marcado para 1 minuto depois da meia-noite. Eu não pretendia discutir o negócio no casamento. Aquela noite deveria pertencer a Isadora. Atravessei a entrada circular às 4h10 e parei sob o toldo do hotel. Através do vidro, flores brancas subiam a escadaria e velas brilhavam perto do salão. Um segurança conferia uma lista impressa, enquanto uma coordenadora ajustava a fita de um cartaz de boas-vindas. Meu celular vibrou às 4h12. A mensagem vinha da minha mãe. Vire o carro. Você vai nos envergonhar. Li 2 vezes. 7 palavras apagaram a prova do vestido que eu havia feito, o presente que eu enviara e a promessa de Isadora de que colocaríamos nossas diferenças de lado por um dia. O segurança olhou para mim e depois para o papel na mão. A expressão dele me disse que já havia recebido instruções. Não liguei para minha mãe. Não perguntei a Isadora o porquê. Não fiquei sob aquele toldo barganhando por um lugar na minha própria família. Tirei um print e mandei para Nara, minha chefe de gabinete. Surgiu um problema familiar e escrevi: estou voltando para a suíte da transação. Por favor, diga à equipe que estarei online em breve. Depois caminhei de volta para a área de estacionamento. Perto da entrada do salão, uma placa em moldura dourada chamou minha atenção. Mesa de apreciação da equipe fundadora. Isadora havia convidado 18 dos primeiros funcionários da Traço-Rede. A maioria me conhecia antes de termos um escritório de verdade. Isadora dissera que queria homenagear as pessoas que me ajudaram a construir algo significativo. Sob a placa havia uma fileira de envelopes de marfim, cada um marcado com o nome de um funcionário. Por um momento me senti grata. Achei que Isadora finalmente encontrara uma forma de incluir minha vida sem competir com ela. Saí antes que alguém me visse. A equipe da transação havia reservado uma suíte em um hotel de negócios a cerca de 1,5 km. A viagem durou menos de 10 minutos. Às 4h30, eu havia trocado o vestido por um blazer, aberto o notebook e entrado em uma chamada com a equipe jurídica da Sistemas Estrela do Norte. Um problema de agenda surgira. Um escritório no exterior queria soltar um memorando interno antes da confirmação do fechamento. Verifiquei o plano de comunicação aprovado e dei uma resposta simples, sem liberação antecipada. Usamos o cronograma combinado ou esperamos. O problema foi resolvido. Era assim que eu lidava com a pressão. Separava o que doía do que exigia ação. Minha família chamava isso de frieza. No mundo dos negócios, as pessoas chamavam de julgamento. A cerimônia começou sem mim às 5, a recepção às 6h30. Eu sabia porque a página pública de eventos do hotel começou a postar fotografias enquanto eu revisava documentos de fechamento. Às 10h45, a Estrela do Norte confirmou que o fechamento seguia no prazo. Às 10h58, meu celular acendeu com o nome de Elias. Elias entrou na Traço-Rede no nosso primeiro ano. Tinha 61 anos, era cuidadoso com dinheiro e desconfiado de qualquer documento que usasse urgência como técnica de venda. Atendi na hora. Você ainda está no casamento? Perguntei. Ele saiu para o corredor. Música e vozes lotavam o fundo. Lisandra,
Por que seu novo cunhado quer que a gente assine contratos de gestão de patrimônio na recepção da sua irmã? Eu me endireitei. Que contrato você está falando? Elias me mandou 3 fotografias. A primeira mostrava o envelope de marfim que eu vira perto do salão. A segunda, um documento intitulado Acordo de Planejamento de Liquidez dos Fundadores. A terceira, um código QR impresso acima das palavras Programa Selecionado por Lissandra. Minha fotografia aparecia ao lado do logo da Traço-Rede. Eu nunca selecionei isso, eu disse. Elias baixou a voz. Isadora contou à mesa que você arranjou isso como um presente de agradecimento. Thales disse que os termos só estavam disponíveis esta noite. Outra imagem chegou. Era um mapa de assentos. Todos os 18 funcionários fundadores haviam sido colocados juntos, sem cônjuges de fora da empresa, sem amigos da faculdade, sem parentes distantes. Apenas as pessoas mais propensas a receber pagamentos que mudariam a vida depois que a venda se tornasse pública. O que você assinou? Perguntei. Ainda não assinei nada. Alguns outros podem ter assinado. Abri o acordo e vi uma tabela de taxas, um compromisso de 12 meses e linguagem autorizando a gestão de patrimônio Cume do Porto a administrar ativos depois do fechamento da transação. O anúncio estava há pouco mais de 1 hora. Elias exalou no telefone. Lissandra, eles nos disseram que a oferta expira à meia-noite. O prazo era artificial, mas o perigo não. Mandei Elias não assinar nada e pedi que ficasse longe da mesa até eu ligar de volta. Depois abri as fotografias no notebook e ampliei a primeira página do acordo. No topo, sob o logo da Cume do Porto, estavam 5 palavras impressas em azul escuro. Programa de Planejamento de Liquidez, aprovado pela fundadora. Meu nome aparecia 2 vezes na página. O nome da minha empresa, 4 vezes. Nada disso havia sido autorizado. Eu vi uma versão anterior da ideia 3 semanas antes do casamento. Thales me convidara para almoçar em um restaurante perto do escritório da Traço-Rede em São Paulo. Isadora já estava sentada ao lado dele quando cheguei. O anel de noivado dela captava a luz toda vez que ela mexia a mão. Thales organizara 3 pastas de couro bem arrumadas ao lado do prato. Sei que você é protetora dos seus funcionários, ele disse depois que o garçom saiu. Por isso, acho que a Cume do Porto pode ajudar. Explicou que muitos funcionários antigos da Traço-Rede logo receberiam mais dinheiro do que jamais administraram. Precisariam de ajuda com impostos, investimentos, planejamento de aposentadoria e decisões de sucessão. Aquilo era verdade. Alguns dos nossos primeiros funcionários haviam aceitado salários menores em troca de participação acionária. Alguns tinham financiamentos que queriam quitar. Outros tinham filhos entrando na universidade ou pais que precisavam de cuidados de longo prazo. Um funcionário já admitira que a ideia de receber um pagamento grande o assustava mais do que o excitava. Thales deslizou uma das pastas na minha direção. Podemos nos tornar a empresa preferencial da equipe fundadora, disse. Não obrigatório, claro. Você simplesmente nos apresentaria como uma opção de confiança. Isadora sorriu como se o arranjo já tivesse sido aprovado. Manteria tudo, o pessoal acrescentou. Essas pessoas conhecem nossa família. Se sentiriam mais seguras com Thales do que com estranhos. Abri a pasta, mas não toquei na caneta que estava dentro. Mande a proposta completa para Soraya, eu disse. Ela cuida da revisão de compliance. O sorriso de Thales apertou. Eu esperava que pudéssemos manter isso menos formal. É exatamente por isso que precisa ser formal. Isadora me deu um olhar familiar, o que ela usava sempre que queria que eu suavizasse uma resposta sem mudar o conteúdo. Isso não é um vendedor qualquer, disse. Ele está prestes a ser seu cunhado. Isso não remove o conflito, respondi. Cria outro. A proposta chegou a Soraya naquela tarde. 2 dias depois, ela me chamou ao escritório. Soraya havia marcado a tabela de taxas com abas amarelas. A Cume do Porto queria uma taxa anual de gestão bem acima do que várias empresas comparáveis cobravam. O acordo também permitia que clientes fossem colocados em produtos de investimento que podiam gerar compensação adicional para a empresa de Thales. As condições de saída não são impossíveis, disse Soraya, mas são deliberadamente inconvenientes. Quem assinar ficaria preso a um primeiro ano difícil. Ela virou outra página. Há também linguagem sobre uma relação de indicação, mas não identifica claramente quem recebe o benefício. Isadora, eu disse. Soraya não respondeu imediatamente, o que já me disse o suficiente. Pedimos esclarecimento, disse. Thales respondeu que o arranjo familiar ainda estava sendo finalizado.
Tainá se juntou a nós mais tarde naquele dia. Como diretora de pessoas, ela entendia os funcionários melhor do que qualquer um fora dos gestores diretos. Devemos oferecer educação financeira independente antes do anúncio, disse. Não um assessor preferencial, apenas orientação neutra sobre impostos, taxas e táticas de pressão. Eu entendia a necessidade, mas o negócio ainda era confidencial. Até um programa geral direcionado apenas aos funcionários antigos poderia ter sinalizado que uma transação se aproximava. Depois do fechamento, eu disse: podemos lançar assim que o anúncio sair. Tainá se recostou na cadeira. As pessoas tomam decisões ruins quando estão com medo, alertou. Inteligência não protege ninguém da urgência. Ela tinha razão, mas mesmo assim adiei o programa. Na época, considerei isso uma decisão disciplinada. Estava protegendo a transação, os acionistas e os funcionários de um vazamento danoso. O que falhei em considerar foi que o silêncio criava seu próprio risco. Ao não dar às pessoas nenhuma orientação clara, deixei um espaço vazio onde alguém mais podia apresentar certeza. Soraya enviou à Cume do Porto uma rejeição por escrito na manhã seguinte. O e-mail era direto. A Traçorred não designaria a Cume do Porto como empresa preferencial. Thales não estava autorizado a contatar funcionários sob o nome da empresa. Nem Lisandra Vilar nem a Traçorred endossavam os serviços dele. Qualquer comunicação futura sugerindo o contrário seria imprecisa. Isadora me ligou. Você o constrangeu, disse. Rejeitei uma proposta. Você fez ele parecer desonesto. A divulgação estava incompleta. A voz dela ficou mais afiada. Você sempre faz isso. Decide que eu sou a irmã irresponsável e depois se certifica de que todo mundo me veja assim. Nunca disse que você era irresponsável. Você não precisa dizer. Você fala comigo como se eu fosse um problema esperando seus advogados resolverem. A acusação acertou porque continha verdade suficiente para doer. Eu passara anos tomando decisões rapidamente. Linguagem direta economizava tempo, reduzia confusão e protegia pessoas que dependiam de mim. Em casa, a mesma precisão podia soar como desprezo. Meus funcionários não são sua lista de clientes, eu disse. Isadora ficou em silêncio por vários segundos. Quando falou de novo, a voz estava mais baixa. Eu queria uma chance de trazer algo valioso para esta família. Você não prova seu valor vendendo acesso a pessoas que confiam em mim. Você vê? É exatamente isso que eu quero dizer. A ligação terminou sem nenhum de nós pedir desculpas. 3 semanas depois, eu estava sentada na suíte da transação com as fotografias de Elias preenchendo minha tela. Procurei no e-mail o nome de Thales e encontrei a rejeição de Soraya. A mensagem fora entregue. Thales respondera que entendia e respeitaria a decisão da empresa. Não havia mal entendido. Ele sabia que a Cume do Porto não havia sido aprovada. Outra fotografia chegou de Elias. Esta mostrava o mapa de assentos da recepção. Os 18 primeiros funcionários da Traçorred haviam sido colocados juntos sob uma placa dourada com meu nome. Nenhum outro funcionário da empresa estava sentado perto deles. Nenhum assessor externo estava listado. Isadora reunira exatamente as pessoas mais propensas a receber pagamentos substanciais e as colocara ao alcance dos contratos de Thales. Elias mandou uma última mensagem sob a fotografia. Eles escolheram esta mesa de propósito. A última fotografia de Elias removeu qualquer possibilidade de que os contratos tivessem aparecido no casamento por acidente. Olhei a hora. Era 11 horas. Guarde o envelope original e cada página que te deram, eu disse a ele. Não enfrente Thales. Não avise Isadora que você me ligou. E os outros? Estou cuidando disso agora. Fique perto da mesa, mas não assine. Encerrei a chamada e iniciei uma videoconferência segura com Soraya, Tainá e Nara. As 3 atenderam em 5 minutos. Soraya apareceu do escritório de casa com os óculos ainda na mão. Tainá entrou do hotel da transação, 2 andares abaixo de mim. Nara estava monitorando o anúncio de fechamento de outra suíte. Coloquei as fotografias de Elias na tela compartilhada. Temos 3 prioridades, eu disse. Impedir mais assinaturas, proteger o fechamento e não fazer nenhuma acusação que não possamos provar. Nara ampliou o código QR impresso no acordo. Alguém abriu isso? Perguntou. Elias está esperando instruções. Soraya acenou. Peça que ele use um dispositivo separado. Precisamos ver para onde leva sem inserir nenhuma informação pessoal. Liguei de volta para Elias e o guiei pelo código. Uma página de destino abriu sob o título
Programa de liquidez dos fundadores da Traço-Rede. O logo da minha empresa preenchia o canto superior. Uma fotografia profissional minha aparecia ao lado das palavras selecionado pela nossa fundadora. A página agradecia aos funcionários antigos por me ajudarem a construir a empresa e os convidava a garantir orientação pessoal antes do anúncio público. Um relógio de contagem regressiva mostrava menos de uma hora restante. Nara capturou a página, incluindo o endereço e o carimbo de data e hora. Essa linguagem faz parecer um benefício oficial da empresa, disse ela. Nunca foi autorizado, respondi. Soraya já estava digitando. Enviou instruções de preservação às equipes internas jurídica e de tecnologia, determinando a retenção de cada mensagem, fotografia, link e comunicação relacionada à cume do porto. Também redigiu um aviso ordenando à empresa de Thales que preservasse seus materiais e parasse de usar o nome da Traço-Rede. Antes de enviar, fiz a pergunta que eu mesma não conseguia responder. Se alguém assinou, transferiu o pagamento, não, disse Soraya. Isso não é uma venda das ações deles. É um acordo para administrar dinheiro depois que receberem. Destacou 2 sessões. O problema é a taxa, o compromisso de 1 ano e a autoridade que podem estar dando a cume do porto assim que as contas forem financiadas. Uma assinatura não significa que o dinheiro desaparece esta noite, mas cria um contrato que pode levar tempo e dinheiro para desfazer. Aquela distinção importava. Ainda havia tempo para proteger as pessoas, mas não tempo para desperdiçar. Tainá puxou os nomes da fotografia do mapa de assentos de Elias e comparou com as informações de convidados do casamento que os funcionários haviam compartilhado voluntariamente com o escritório dela. Identificou todas as 18 pessoas em minutos. Posso enviar um alerta confidencial, disse. Sem acusação, sem detalhes sobre a transação. Apenas que a Traço-Rede não aprovou nenhum assessor financeiro e que ninguém precisa assinar nada esta noite. Envie pelo canal de apoio ao funcionário, eu disse. Peça que fotografem qualquer coisa que receberam e preservem o original. Nara me olhou pelo quadrado na tela. Devemos ligar para Isadora antes que isso chegue à mesa inteira. Se ela parar Thales em silêncio, talvez evitemos uma cena. Por um momento considerei. Isadora era minha irmã. Minha mãe estava dentro daquele salão. Ligar para elas teria sido a resposta familiar normal. Mas isso não era mais uma discussão privada. Estavam usando meu nome para influenciar funcionários durante uma transação confidencial. Se eu ligar para Isadora, ela ganha tempo para remover os envelopes, mudar a página de destino e contar aos 18 uma nova versão da história, eu disse. Preservamos primeiro. Confrontamos depois que soubermos o que aconteceu. Nara aceitou a decisão sem discutir. Separou a questão do plano de comunicação do fechamento e notificou o Conselho da Estrela do Norte de que um terceiro não autorizado estava usando nosso nome. A mensagem era estreita e factual. Não havia razão para um escândalo familiar colocar em risco uma transação em que centenas de pessoas haviam trabalhado. Respostas começaram a chegar a Tainá. 2 funcionários disseram que não haviam aberto os envelopes. Outro achou que a reunião havia sido arranjada por mim. Um perguntou se o aviso significava que a aquisição estava em perigo. Tainá respondeu a cada um com cuidado. Não confirmou o negócio, não especulou sobre Isadora, nem instruiu ninguém sobre como investir. Repetiu um único ponto. Nenhum prazo exigia que tomassem uma decisão financeira em um casamento. Às 11h18, um funcionário encaminhou um recado de voz que Maristela deixara mais cedo naquela tarde. A voz da minha mãe saiu pelos alto-falantes do notebook. Calorosa e tranquilizadora, Lisandra me pediu para garantir que as pessoas que a ajudaram no começo fossem protegidas. Thales entende o que está por vir e Isadora arranjou tudo para que vocês não precisem se preocupar. Por favor, tragam documento de identidade e assinem antes da meia-noite. Lisandra ainda não pode discutir isso ela mesma. Ninguém na videoconferência falou quando a gravação terminou. Até aquele momento, parte de mim ainda admitia a possibilidade de que minha mãe acreditasse que Isadora estava organizando um seminário inofensivo. O recado de voz acabou com essa desculpa. Maristela usara meu nome, alegara instruções diretas e acrescentara urgência. Sabia que eu não podia contradizer, lá publicamente antes do fechamento. Soraya enviou o aviso formal. Tainá completou a primeira rodada de alertas aos funcionários. Nara confirmou que o fechamento seguia no prazo e que o anúncio público não havia sido alterado.
Às 11h28, fechei o notebook e peguei o celular. Estou voltando, eu disse. Soraya e Tainá concordaram em me encontrar no térreo. Não liguei para Isadora. Não troquei o vestido azul que minha família rejeitara mais cedo naquela noite. Coloquei o notebook na pasta e fui para o elevador. As portas quase se fecharam quando o celular de Tainá vibrou. Ela leu a mensagem uma vez e depois me olhou. 7 pessoas já assinaram. As portas do elevador abriram no saguão e Tainá continuou lendo as mensagens que chegavam da recepção. 7 pessoas haviam assinado. Outras 4 abriram o acordo, mas pararam depois de receber o aviso dela. Os funcionários restantes ou saíram da mesa ou não verificaram o celular. Soraya e eu caminhamos ao lado dela em direção à garagem, enquanto Elias permanecia na linha. Me diga exatamente como isso foi apresentado, eu disse. Comece com quando os envelopes apareceram. Elias baixou a voz. A banda do casamento tocava de novo atrás dele, mas ele se afastara o suficiente no corredor para que eu o ouvisse com clareza. Os envelopes não estavam na mesa durante o jantar, disse. A equipe trouxe depois que o bolo foi cortado. Thales se levantou e chamou de presente para a equipe fundadora. O que Isadora disse? Ela disse que éramos as pessoas que tornaram Lisandra Vilar possível. Apertei a pasta do notebook. Elias continuou. Isadora agradecer aos 18 funcionários por acreditarem em mim antes de qualquer outra pessoa. Disse que minha família queria garantir que as pessoas que ajudaram a criar a Traço-Rede fossem protegidas depois que a empresa entrasse no próximo capítulo. Depois Thales explicou o prazo. Quem assinou antes da meia-noite receberia a isenção da taxa de planejamento e acesso prioritário ao que ele chamou de equipe de liquidez da família Vilar. Assegurou-lhes que os documentos apenas reservavam um lugar e que poderiam discutir decisões de investimento depois. O contrato dizia o contrário. Alguém apresentou Thales como representante da Traço-Rede? Perguntou Soraya. Isadora disse que Lisandra confiava nele com o futuro da família, respondeu Elias. Maristela disse que o programa era sensível demais para Lisandra discutir antes do anúncio. Usaram a confidencialidade da venda como prova da mentira. Toda vez que eu me recusara a discutir a transação, tornara a história deles mais convincente. Tainá parou ao lado do carro e estudou de novo a fotografia do mapa de assentos. Esses nomes não foram tirados do sistema de recursos humanos, disse. Como você sabe? Perguntei. Porque 3 pessoas nesta lista saíram da Traço-Rede anos atrás e 2 funcionários que entraram tão cedo quanto não foram convidados. Isso foi construído a partir da memória pessoal, não de registros da empresa. Ela apontou os nomes um a um. A maioria participara dos nossos primeiros piqueniques da empresa, quando a Traço-Rede tinha menos de 50 funcionários. Maristela insistira em organizar um em um parque público, porque, segundo ela, uma empresa em crescimento ainda deveria parecer uma família. Coletava endereços residenciais para cartões de Natal e guardava fotografias etiquetadas com nomes. Isadora ajudara a organizar 2 jantares de aniversário. Sabia quem entrara cedo, cujos filhos estavam se aproximando da universidade e quais funcionários falavam abertamente sobre aposentadoria. Não precisavam invadir um banco de dados. Minha família passara anos ao meu lado em eventos ordinários, aprendendo quais pessoas confiavam nelas. Elias mandou outra fotografia. Mostrava o salão da beira da mesa da equipe fundadora. Além das flores e das velas, um painel temporário fora instalado perto da entrada. O logo de uma publicação de negócios local aparecia ao lado do monograma do casamento. Nara ligou antes de entrarmos no carro. Encontrei o convite da imprensa, disse. Isadora contatou 2 repórteres de negócios locais na semana passada. Prometeu uma reação exclusiva da família a um grande anúncio envolvendo a Traço-Rede. Ela sabia o horário da liberação, eu disse. Sabia que aconteceria por volta da meia-noite. Também convidou uma pequena equipe de câmera para gravar material para o que chamou de especial de legado familiar. Os repórteres não haviam seguido notícia de última hora até o casamento. Isadora os colocara ali com antecedência. Arranjara a mesa, reunira os funcionários, preparara os contratos e convidara câmeras para capturar o momento em que a venda da minha empresa se tornasse pública. Uma vez que o anúncio aparecesse, os acordos assinados pareceriam parte de uma celebração oficial. Meu silêncio se tornaria a aprovação. Minha ausência me impediria de contradizer. Luz. Soraya ocupou o banco do passageiro enquanto Tainá se sentava atrás de mim.
Liguei o carro às 11h28. O local ficava a apenas cerca de 1,5 km, mas as ruas ao redor da represa, na zona sul de São Paulo, curvavam por entradas de hotéis, condomínios e o trânsito noturno saindo dos restaurantes à beira d'água. A viagem era curta o suficiente para que eu ainda pudesse imaginar as luzes do salão de mais cedo. Nara permaneceu no viva voz. Posso emitir a declaração externa agora, disse. Vai dizer que a Cume do Porto nunca foi selecionada pela Traço-Rede e não tem autoridade para usar seu nome. Prepare, mas segure até estarmos dentro, eu disse. Quero os funcionários avisados antes que a imprensa transforme isso em espetáculo. Soraya olhou na minha direção. Você não precisa entrar na recepção pessoalmente. Tainá e eu podemos cuidar dos funcionários, enquanto a segurança preserva os materiais. Entendi por que ela oferecia. Minha família já decidira que minha presença era uma ameaça ao casamento de Isadora. Voltar ao salão permitiria que alegassem que eu viera por vingança. Se fosse só sobre meu nome, eu ficaria longe, eu disse. 7 pessoas assinaram porque acreditavam que eu as mandei para lá. Precisam ouvir de mim que não mandei. Tainá se inclinou um pouco para a frente. Você sabe que Isadora vai transformar isso no casamento. Ela pode chamar do que quiser. Estou voltando pelas assinaturas, não por um assento. Meu vestido azul ainda era visível sob o blazer. Eu considerara trocar depois de sair do local, mas as chamadas de fechamento começaram quase imediatamente. Agora estava voltando com as mesmas roupas que minha mãe decidira que me envergonhariam. Às 11h37 paramos sob o toldo do hotel. Os arranjos de flores ainda emolduravam a entrada. Através do vidro, convidados se moviam sob luzes quentes enquanto um operador de câmera ajustava o equipamento perto das portas do salão. O mesmo segurança que me vira sair deu um passo à frente. O rosto dele mudou quando me reconheceu, mas não se afastou. Sinto muito, senhorita Vilar disse. Tenho instruções para não admiti-la. Soraya abriu a pasta e se apresentou como advogada-geral da Traço-Rede. Explicou que acordos financeiros não autorizados estavam sendo distribuídos dentro do local usando o nome da nossa empresa e que o gerente do evento precisava falar conosco imediatamente. O segurança contatou o supervisor enquanto esperávamos. O celular de Soraya vibrou com uma mensagem de Nara. Ela abriu a fotografia anexada e virou a tela para mim. Era uma instrução impressa colocada dentro da pasta de segurança. Não admitir Lisandra Vilar sob nenhuma circunstância. A instrução na pasta de segurança confirmou que minha exclusão fora planejada antes mesmo de eu chegar ao local. O gerente do evento chegou em menos de 2 minutos. Soraya mostrou a página de destino não autorizada, o aviso formal enviado à Cume do Porto e fotografias dos acordos sendo distribuídos dentro do salão. Não estamos pedindo que remova o grupo do casamento, disse Soraya. Precisamos de acesso aos funcionários que foram abordados sob o nome da nossa cliente. O gerente leu os documentos e depois olhou para o salão. Se solicitações financeiras estão acontecendo dentro do evento, isso viola o acordo do local, disse. Vou escoltá-las. O segurança se afastou. Entrei no hotel às 11h43 com Soraya e Tainá ao lado. Não passamos pelo salão principal. O gerente nos conduziu por um corredor de serviço que abria perto da sala menor com paredes de vidro, para onde a mesa da equipe fundadora fora, movida depois do jantar. Através das portas, Thales estava ao lado de uma tela portátil exibindo a página de destino da Cume do Porto. Isadora falava com um casal perto do centro da mesa, uma mão apoiada no encosto de uma cadeira, como se estivesse hospedando uma celebração privada. Envelopes de marfim cobriam a mesa. Elias me viu primeiro. Endireitou-se, e a mudança súbita na postura dele atraiu a atenção das pessoas ao redor. Isadora seguiu o olhar dele até a porta. O sorriso desapareceu. "O que você está fazendo aqui?" perguntou. Não respondi a ela. Caminhei até Elias e coloquei a mão sobre o acordo na frente dele. "Não assine isso", eu disse. A sala ficou quieta o suficiente para a música do salão preencher o espaço entre nós. Thales se recuperou primeiro. "Lisandra, esta é uma sessão de planejamento privada", disse. "Você está interrompendo a recepção da sua irmã. Esta sessão está usando meu nome, minha fotografia e o logo da minha empresa." Ele olhou para Soraya. Claramente houve um mal-entendido. Soraya se apresentou e entregou a ele o aviso formal. "Não existe mal-entendido", disse.
Sua empresa recebeu confirmação por escrito há 3 semanas de que a TraçoRed não aprovou este programa. Tainá se dirigiu aos funcionários. A TraçoRed não selecionou a gestão de patrimônio Cume do Porto, nem qualquer outro assessor financeiro. Nenhum benefício da empresa exige assinatura esta noite. Quem assinou receberá ajuda independente para revisar o que recebeu. Várias pessoas imediatamente alcançaram os envelopes. Uma funcionária empurrou o contrato pela mesa, como se não quisesse mais perto dela. Outro conferiu a página de assinatura que completara e perguntou se já havia comprometido o pagamento. Soraya respondeu sem criar falsa reasseguração. Vocês não transferiram ações da empresa por meio deste acordo. Vamos revisar os termos e as opções disponíveis com vocês. Por favor, guardem cada página e não alterem nada. O rosto de Thales apertou. São adultos sofisticados, disse. Escolheram assinar depois de receber explicações completas. Elias levantou a tabela de taxas. Você nos disse que isso só reservava uma consulta. E reserva. Então por que autoriza a gestão de conta depois do financiamento? Thales olhou para Isadora. Ela se colocou entre nós, a voz baixa e furiosa. Você poderia ter me ligado. Você mandou a segurança não me admitir sob nenhuma circunstância. Foi decisão da mamãe. Maristela apareceu na porta antes que eu pudesse responder. Meu pai a seguiu alguns passos atrás. O laço da gravata afrouxado e confusão já se espalhando pelo rosto. Minha mãe olhou de mim para os funcionários reunindo seus documentos. Você foi instruída a sair, disse. Eu saí. Depois Elias me mostrou o que vocês estavam pedindo aos meus funcionários para assinar. Estávamos ajudando-os, respondeu Maristela. Você estava ocupada demais com seu negócio para pensar no que aconteceria com essas pessoas. Ofereceram uma única empresa, um único conjunto de taxas e um único prazo no casamento da minha irmã. Isadora cruzou os braços. Thales estava dando acesso a algo valioso. Então por que precisava do meu nome para vender? Ela não respondeu. Às 11h50, Tainá enviou uma segunda mensagem a todos os 18 funcionários, confirmando que nenhuma decisão imediata era necessária. Os acordos restantes não assinados ficaram na mesa. Thales se moveu em direção à tela e desligou a apresentação, mas a página de destino já havia sido preservada. Soraya pediu ao gerente do evento que impedisse a remoção de qualquer documento até que os funcionários coletassem suas próprias cópias. Isadora me encarou como se eu tivesse entrado na sala carregando uma arma em vez de uma advogada. Você voltou só para arruinar minha recepção. Não, eu disse. Voltei porque você transformou meus funcionários em favores de casamento. Um flash de câmera explodiu no corredor. Isadora se virou bruscamente. Os repórteres que ela convidara estavam se reunindo perto da entrada do salão. Os celulares deles começaram a receber o anúncio programado e a equipe de câmera já se movia para a posição. Às 12h01, a venda da TraçoRed para Sistemas Estrela do Norte se tornou pública. Mensagens inundaram meu celular. O salão explodiu em aplausos quando alguém anunciou a cifra de 1,2 bilhão de reais pelo microfone. A raiva da minha mãe se transformou quase instantaneamente. Ela alisou à frente do vestido, deu um passo em direção às câmeras que esperavam e sorriu. Sempre soubemos que Lissandra teria sucesso, disse. Nossa família inteira ajudou a acreditar em si mesma. Um repórter olhou para o celular e depois levantou um print impresso. Senhora Vilar, a senhora enviou esta mensagem à sua filha mais cedo esta noite? O sorriso da minha mãe congelou enquanto ele lia as palavras em voz alta. Vire o carro, você vai nos envergonhar. Isadora olhou do repórter para mim e sussurrou. Quem deu isso a eles? Eu disse. Isadora me encarou como se a resposta a tivesse atingido com mais força do que a mensagem em si. O repórter desviou a atenção da minha mãe para mim. Você autorizou a liberação do print. Depois que minha família alegou publicamente que sempre me apoiou, eu disse. Minha diretora de comunicação forneceu uma resposta factual. Maristela deu um passo em direção às câmeras, antes que alguém pudesse fazer outra pergunta. Essa mensagem foi tirada de contexto, disse. Lisandra estava sob enorme pressão. Estávamos tentando proteger o casamento de Isadora de se tornar um evento corporativo. A ironia se instalou sobre a recepção. Atrás da minha mãe ficava um painel de imprensa que ela ajudara a arranjar. Além dele, a tela de apresentação de Thales ainda exibia os restos de um programa construído em torno da venda da minha empresa. Um segundo repórter olhou para a sala de vidro onde os funcionários reuniam seus contratos.
O programa financeiro também era para proteger o casamento? O sorriso de Maristela apertou. Aquilo era a área de Thales. Confiávamos nele. Thales se aproximou, o rosto corado sob as luzes do salão. Me disseram que Lisandra havia aprovado as apresentações, disse. Isadora me assegurou que a família havia discutido. Isadora se virou para ele. Você revisou cada acordo. Revisei o que você me trouxe. Você criou a estrutura de taxas, ela retrucou. Você foi quem disse que eles tinham que assinar antes que a Traçorrede trouxesse assessores independentes. A sala mudou. Convidados que cochichavam ficaram quietos. Um parente de Thales baixou a taça de champanhe. Um operador de câmera mudou de posição para manter Isadora e Thales no quadro. Thales a encarou. Não foi isso que eu disse. Foi exatamente o que você disse. Você me contou que a oportunidade desaparecia assim que Lisandra lhes desse opções reais. O pai dele se afastou da mesa principal e chamou o nome de Thales em aviso. Isadora pareceu ouvi-lo tarde demais. A respiração dela acelerara e a expressão cuidadosa que usara a noite toda desaparecera. Maristela estendeu a mão para o braço dela. Pare de falar. Isadora se afastou. Você me disse para fazer isso acontecer. Eu te disse para ajudar seu marido, respondeu minha mãe. Não te disse para enganar ninguém. Isadora deu uma risada curta e incrédula. Você mesma ligou para eles. Maristela olhou para as câmeras e depois para a filha. Porque você me deu a lista e me disse o que dizer. Você sabia exatamente o que estava dizendo. Você lhes contou que Lisandra pessoalmente te pediu para proteger. Luz, eu repeti a explicação que você me deu. Meu pai finalmente deu um passo à frente. Orlando Vilar passara a maior parte da minha infância tentando acabar com conflitos, baixando a voz e pedindo que todos se comportassem. Naquela noite ele olhou dos contratos para minha mãe como se tivesse entrado em uma conversa que começara meses antes sem ele. Você me disse que isso era um seminário gratuito, disse. Maristela não respondeu. Ele se aproximou. Você estava sendo paga? Isadora olhou para minha mãe e algo na expressão dela endureceu. Ela estava ganhando mais do que eu. O silêncio que se seguiu não foi dramático ou teatral. Foi o silêncio de pessoas percebendo que acabaram de ouvir algo que não podia ser puxado de volta. O rosto de Maristela perdeu a cor. Isadora, você não tem ideia do que está falando. Eu te vi reunindo com Thales sem mim. Você negociou seu próprio arranjo. O pai de Thales agarrou o filho pelo ombro e o puxou para longe das câmeras. 2 membros do cortejo do casamento se moveram em direção a Isadora, mas ela os afastou. Vários convidados viraram os celulares para baixo. Outros saíram quietamente da beira do salão. Ninguém mais aplaudia a venda da minha empresa. Soraya se aproximou de mim. Tudo o que eles dizem pode nos ajudar a determinar o que preservar, sussurrou. Mas ainda precisamos dos documentos e dos registros de pagamento. Esta discussão sozinha não é suficiente. Acenei. Aquela distinção importava. Eu não voltara para coletar confissões raivosas para entretenimento. Voltei porque funcionários assinaram contratos sob meu nome. Isadora olhou para mim do outro lado da sala. É isso que você queria, disse. Você voltou só para arruinar minha recepção. Voltei porque você transformou meus funcionários em favores de casamento. O rosto dela se contorceu. Você poderia ter tratado disso em particular. Você os contatou em particular. Usou meu nome em particular. Depois convidou câmeras para celebrar publicamente. Virei as costas antes que a discussão se tornasse outra performance. Tainá reunira os 18 funcionários perto do corredor. Alguns seguravam envelopes fechados. Outros carregavam acordos completos. Alguns pareciam envergonhados, embora nenhuma da vergonha lhes pertencesse. Por favor, não respondam perguntas da imprensa esta noite, eu disse a eles. Guardem cada página que receberam. Tainá e Soraya vão arranjar revisões privadas amanhã cedo. Ninguém precisa tomar outra decisão antes de falar com um assessor independente. Elias ficou perto da porta. Eu deveria ter ligado mais cedo, disse. Você ligou antes da meia-noite. Isso nos deu uma chance. Pedi ao gerente do evento uma saída privada para que os funcionários não precisassem atravessar os repórteres. Tainá começou a organizar caronas para quem quisesse sair. Atrás de nós, Isadora e Maristela ainda discutiam. A família de Thales o levara para um corredor lateral. Meu pai permanecia sozinho ao lado da mesa principal, encarando os envelopes de marfim como se finalmente tivesse entendido o que continham. Soraya conferiu o celular enquanto caminhávamos em direção ao corredor de serviço. A expressão dela mudou. O que aconteceu? Perguntei.
O sistema da Cume do Porto já processou 7 acordos eletrônicos. Olhei de volta para os funcionários que nos seguiam. Parar a apresentação impedira mais assinaturas. Não liberar as pessoas que já haviam confiado no meu nome. Às 7 da manhã seguinte, as fotografias do casamento já começavam a circular online, mas eu não estava olhando para elas. Estava sentada em uma sala de reunião com os 7 funcionários que assinaram os acordos da Cume do Porto. Alguns entraram por vídeo dos quartos de hotel. 3 vieram pessoalmente à suíte da transação. Elias se sentou ao lado de uma mulher chamada Selene Moraes, que trabalhava na Traçorrede desde o 2º ano, e assinara depois que Maristela a assegurara pessoalmente de que o programa vinha de mim. Soraya colocou cópias dos acordos na tela. Estes contratos não transferiram suas ações da Traçorrede e explicou. Parecem criar uma relação de assessoria futura assim que os proventos estiverem disponíveis. Estamos revisando os termos de rescisão, os registros de consentimento eletrônico e se os acordos foram apresentados por meio de declarações enganosas. Selene apertou as 2 mãos em torno de um copo de papel. Vocês podem cancelá-los? Podemos ter várias formas de contestar ou rescindi-los, disse Soraya. Não quero prometer o resultado antes de revisarmos cada assinatura e as leis que se aplicam. Ninguém gostou da resposta, mas era honesta. Um funcionário admitiu que mal lera a tabela de taxas. Outro disse que Thales lhe contara que o documento só reservava um lugar no programa. Selene continuava se desculpando por confiar na minha mãe. Você não me deve desculpas, eu disse. Meu nome foi usado para fazer a oferta parecer segura. Parei antes de continuar porque havia outra verdade que precisava dizer. Protegi a confidencialidade da venda melhor do que preparei vocês para o que aconteceria depois. Sabia que muitos de vocês enfrentariam decisões complicadas sobre impostos, dívidas, aposentadoria e investimentos. Planejei oferecer educação depois do fechamento porque temia que um programa anterior pudesse expor a transação. Elias me olhou do outro lado da mesa. Isso não te torna responsável pelo que eles fizeram. Não, eu disse. Significa que deixei uma lacuna de informação e alguém a usou. Pedi desculpas por aquela lacuna. Não pedi desculpas por Isadora, Thales ou minha mãe. As escolhas deles pertenciam a eles. Às 8h30, Tainá arranjara sessões individuais de revisão para todos os 18 funcionários. 7 precisavam de análise de contrato. Os outros receberam confirmação de que nenhum prazo da Traçorrede exigia que selecionassem um assessor. Depois entrei em uma chamada com a equipe de integração da Estrela do Norte e o conselho da Traçorrede. A aquisição fechara com sucesso. O dinheiro, as conversões de ações e os pagamentos aos funcionários ainda seguiriam o cronograma estabelecido nos documentos da transação. A Estrela do Norte não queria interferir nas decisões financeiras privadas de ninguém, mas concordou que os funcionários precisavam de informação neutra antes que oportunistas os alcançassem de novo. Propusei um programa limitado financiado pelo orçamento existente de suporte à transação. Incluiria educação geral sobre impostos, explicações de taxas de assessoria comuns, perguntas que os funcionários deveriam fazer antes de assinar e instruções para verificar se um profissional tinha problemas disciplinares ou incentivos não divulgados. Não selecionaríamos um assessor. Não direcionaríamos os investimentos de ninguém. Os funcionários poderiam escolher seus próprios contadores, advogados ou planejadores financeiros depois de receberem informação suficiente para decidir com calma. O conselho aprovou o plano naquela manhã. Às 9h12 minha mãe ligou. Deixei a primeira chamada ir para a caixa postal. Ela ligou de novo e depois mandou uma mensagem pedindo que eu impedisse Nara de liberar qualquer declaração adicional. Quando finalmente atendi, Maristela não perguntou sobre os funcionários. Você precisa dizer que a noite passada foi um mal-entendido, disse. Os repórteres estão nos fazendo parecer criminosos. Você contou às pessoas que eu pessoalmente te pedi para fazer. Las assinar. Eu estava tentando ajudar. Você não estava autorizada a falar por mim. A voz dela endureceu. Você humilhou sua própria família na frente do mundo inteiro. Você convidou as câmeras. Eu só te impedi de mentir para elas. Ela encerrou a ligação. Isadora ligou 10 minutos depois. Parecia menos raivosa do que na recepção. Isso me fez confiar nela ainda menos. Thales manipulou a situação, disse. Ele me contou que aqueles acordos eram inofensivos. Se você disser que fui enganada, todo mundo vai acreditar em você.
Você mandou a segurança não me deixar perto dos funcionários. Estava protegendo minha recepção. Estava protegendo as assinaturas. A respiração dela mudou. Uma frase sua poderia salvar meu casamento. Não vou te dar outra frase para usar em meu nome. Encerrei a ligação antes que ela pudesse transformar medo em outra negociação. Meu pai chegou pouco antes do meio-dia. Orlando parecia não ter dormido. Sentou-se na minha frente sem tirar o casaco. Vi os envelopes antes do jantar, disse. Maristela me contou que eram presentes para seus funcionários antigos. Você perguntou o que tinha dentro? Não. Você viu Thales se reunindo com eles? Ele baixou os olhos. Sim. E ainda assim não perguntou. Não queria criar problema no dia do casamento de Isadora. Seu silêncio não impediu o problema. Deu mais tempo à mentira. Ele não me pediu perdão, pelo menos não então. Só disse que forneceria o celular e responderia às perguntas de Soraya. Naquela tarde, a Estrela do Norte pediu uma cronologia completa. Precisavam de prova de que nenhum banco de dados confidencial de funcionários havia sido acessado e que o esquema permanecera fora dos sistemas da empresa. Nossa equipe de tecnologia comparou os 18 nomes com os registros de acesso de recursos humanos. Não houve download não autorizado. Tainá reconstruiu a lista a partir de fotografias antigas de piqueniques, perfis profissionais públicos, convites de aniversário e os contatos pessoais de Natal de Maristela. Aquela descoberta fez a traição parecer mais íntima. Minha família não roubara uma planilha. Lembrara quem confiava nelas. Pouco antes das 6, Soraya entrou no meu escritório carregando o notebook. Os registros de assinatura eletrônica incluem metadados ocultos, disse. Há um documento vinculado que não foi mostrado aos funcionários. Virou a tela para mim. O arquivo se intitulava Cronograma de Participação Acionária de Relações com Fundadores. A beneficiária não era Thales, não era minha mãe, era Isadora. O arquivo na tela de Soraya não era um documento de casamento. Era um cronograma de propriedade sob o nome de Isadora. A Cume do Porto prometera a ela 15% de uma nova subsidiária de relações com clientes se ela entregasse pelo menos 50 milhões de reais em ativos de funcionários da Traçorrede. O limite explicava tudo. Os 18 convites à mesa privada, o prazo da meia-noite e a pressão para assinar antes que assessores independentes se tornassem disponíveis não eram decisões ruins separadas. Eram peças de um único plano. Isadora não estava ajudando o futuro marido. Estava comprando uma carreira com acesso a pessoas que confiavam em mim. Soraya ampliou o documento. O acordo foi criado 6 semanas antes do casamento, disse. Thales assinou primeiro. Isadora aceitou 4 dias depois. Li a linguagem 2 vezes. Se a meta fosse atingida, Isadora receberia o título de diretora de relações com fundadores, um salário e participação acionária atrelada ao valor das contas que ajudasse a trazer. Ela me disse que Thales a manipulou, eu disse. Os registros não apoiam isso. Nas 2 semanas seguintes, aprendemos o quão deliberado fora o papel dela. O histórico de assinatura eletrônica mostrou que Thales criara o acordo original de gestão de patrimônio. Isadora depois acrescentara as frases endossado pela família e selecionado pelo círculo íntimo de Lissandra. Também pedira que a seção descrevendo a compensação por indicação fosse movida para fora da página de resumo e para um anexo de divulgação mais longo. Em um comentário ao lado do rascunho, escrevera que linguagem visível de comissão faria a oferta parecer transacional. Os e-mails da planejadora de eventos eram ainda mais claros. Isadora ordenara que os envelopes de marfim fossem colocados depois do jantar, uma vez que os funcionários tivessem sido servidos de champanhe e o programa formal do casamento tivesse terminado. Reservara a sala de vidro como área privada de assinatura. Instruíra a segurança a me manter longe da mesa da equipe fundadora se eu chegasse inesperadamente. As palavras sob nenhuma circunstância eram dela. Isadora não me banira porque minha presença pudesse envergonhar a família. Me banira porque uma frase minha teria acabado com o plano antes que o primeiro envelope fosse aberto. O papel da minha mãe era diferente, mas não menor. Registros bancários mostraram que a Cume do Porto enviara a Maristela um adiantamento de consultoria antes do casamento. Um e-mail descrevia a tarefa dela como alcance de confiança familiar. Ela também negociara um bônus adicional para funcionários acima de 60 anos, porque, nas palavras dela, estariam mais preocupados com a aposentadoria e mais propensos a valorizar a reasseguração de uma mãe.
Isadora não soubera do bônus maior. Aquilo explicava a discussão na recepção. Minha mãe não apenas se juntara ao plano de Isadora, melhorara silenciosamente sua própria posição dentro dele. Os registros também confirmaram que meu pai não recebera nenhum pagamento. Ele não era o mente-mestra que eu temera brevemente. Era o homem que notara pedaços do esquema, não fizera perguntas úteis e protegera seu conforto chamando a ignorância de neutralidade. 2 meses depois do casamento, uma publicação de negócios local liberou sua investigação. O artigo incluía a página de destino não autorizada, a estrutura de taxas, as declarações públicas da recepção e a contradição entre a alegação de minha mãe de apoio vitalício e a mensagem ordenando que eu virasse o carro. O vídeo de Isadora e Thales, se culpando um ao outro, circulou pelas indústrias de gestão de patrimônio e planejamento de eventos. A Cume do Porto removeu Thales de todas as contas conectadas à Traço-Rede, enquanto seus sócios conduziam uma revisão mais ampla. Clientes existentes começaram a perguntar se suas próprias taxas e divulgações haviam sido apresentadas honestamente. Vários pediram transferências antes que a revisão fosse concluída. A empresa de eventos de Isadora, Astro e Pinheiro, perdeu 2 contratos corporativos. Um cliente escreveu que não podia confiar nela com informações privadas de convidados depois de descobrir que transformara uma lista de casamento em um pipeline de vendas. Nenhuma daquelas consequências veio de uma campanha que eu organizara. Nara liberou apenas declarações verificadas conectadas à Traço-Rede. Recusei convites para discutir o casamento de Isadora ou as finanças privadas da minha mãe. Os documentos falavam alto o suficiente. Isadora veio ao meu escritório 3 dias depois que a investigação foi publicada. Perdera peso e o polimento cuidadoso que normalmente usava fora substituído por exaustão. Não confundi aquilo com inocência. Soraya permaneceu na sala conosco. Isadora se sentou na minha frente e colocou a bolsa no colo. Thales está contando a todo mundo que isso foi ideia minha, disse. Os registros mostram que foi ideia sua usar o casamento e o nome da minha família. Ele projetou os contratos. Você projetou o acesso. Os dedos dela apertaram a alça da bolsa. Eu não entendi o quão ruins eram os acordos. Você pediu a ele para esconder a linguagem de compensação. Estava tentando tornar a apresentação menos confusa. Você chamou as comissões de transacionais porque revelavam a transação. Ela olhou para Soraya e depois de volta para mim. Meu casamento está desmoronando. A família de Thales acha que eu o entrapei. A mamãe está contando às pessoas que só seguiu minhas instruções. Não tenho ninguém. Eu senti algo então, mas não era o antigo reflexo de resgatá-la. Era luto pela irmã que eu continuara esperando que ela escolhesse se tornar. O que você quer de mim? Perguntei. Uma declaração. Diga que Thales me manipulou. Diga que acreditei que você havia aprovado o programa, mas não pude confirmar antes do fechamento. Isso seria falso. Me daria uma chance de sobreviver a isso. Uma frase minha construiu o plano inteiro dela, eu disse. Você nunca mais vai usar meu nome. Os olhos de Isadora se encheram, mas ela não chorou. Levantou-se, pegou a bolsa e parou na porta. Você escolheu funcionários em vez da sua própria irmã. Escolhi as pessoas que você mirava em vez da mentira que queria que eu contasse. Depois que ela saiu, Soraya esperou até a porta fechar antes de abrir outro arquivo. A mediação fora marcada para 3 semanas depois. A Cume do Porto, Isadora, meus pais e os funcionários afetados estariam todos representados. A questão final que a família queria colocar na pauta não era um pedido de desculpas. Queriam que eu usasse meu dinheiro pessoal para proteger a casa dos meus pais de qualquer reclamação de restituição. 3 semanas depois, eu me sentei na frente da minha família em uma sala de mediação que cheirava levemente a café e toner de impressora. A Cume do Porto ocupava um lado da mesa. Thales se sentou entre 2 advogados e um representante dos sócios restantes da empresa. Isadora se sentou ao lado dele, mas havia espaço suficiente entre as cadeiras para tornar óbvio o estado do casamento. Meus pais se sentaram juntos no outro extremo. Maristela mantinha uma mão em uma pasta de couro. Orlando encarava os números do acordo à sua frente. Eu compareci com Soraya porque meu nome e minha empresa haviam sido usados para criar o programa. Não buscava indenização para mim. Os 7 funcionários que assinaram estavam representados separadamente. A prioridade deles era simples: acabar com os acordos sem perder dinheiro ou controle sobre seus ativos futuros. O mediador começou deixando um ponto claro.
Isto não é um julgamento criminal, e ninguém está sendo pedido para admitir responsabilidade criminal hoje. Estamos aqui para resolver os contratos, taxas, reclamações de reembolso e o uso do nome da senhorita Vilar. O advogado de Tales acenou como se aquela distinção o ajudasse. Não apagava os documentos. A revisão de compliance da Cume do Porto concluíra que o programa não atendera aos próprios padrões da empresa. A página de destino implicava falsamente endosso da Traçorrede. A compensação por indicação não fora exibida com clareza. O prazo criara pressão em torno de um evento que os funcionários acreditavam estar conectado ao empregador. 5 dos 7 acordos podiam ser rescindidos antes que quaisquer ativos dos funcionários entrassem nas contas da Cume do Porto. Os 2 restantes eram mais complicados. Seus contratos incluíam custos de configuração e cláusulas de rescisão antecipada que a Cume do Porto inicialmente tentou fazer cumprir. Soraya colocou o e-mail de rejeição de 3 semanas antes do casamento sobre a mesa. Sua empresa sabia que não tinha autorização para abordar funcionários da Traçorrede como um programa aprovado pela fundadora disse. Qualquer reclamação de taxas deve ser considerada nesse contexto. O representante da Cume do Porto pediu uma conferência privada com os advogados de Tales. Quando voltaram, a empresa concordou em liberar todos os 7 funcionários dos contratos. Também concordou em cobrir os 2 valores de rescisão disputados e contribuir para os custos de revisão independente em que os funcionários incorreram. O dinheiro iria para os funcionários e seus assessores. Eu não recebi nada. Tales se mexeu na cadeira quando o mediador passou as consequências internas. Os sócios da Cume do Porto já o haviam removido do controle do dia a dia. Sob o acordo operacional, ele seria obrigado a vender a maior parte de sua participação de volta à empresa. O preço seria reduzido pelo custo de reembolsos a clientes, despesas de revisão e quaisquer acordos adicionais ligados à sua conduta. Vários clientes existentes já transferiram as contas para outro lugar. A revisão regulatória permanecia aberta. Ninguém prometeu que Tales perderia a licença e ninguém anunciou acusações ou prisão. As consequências profissionais finais dependeriam de registros, divulgações e decisões tomadas pelas agências competentes. Ainda assim, o resultado era claro. A empresa que Tales planejara expandir com dinheiro da Traçorrede não confiava mais nele para administrá-la. O advogado dele tentou descrever o programa como um lapso isolado de julgamento. Tales olhou para Isadora. Confiei em representações da família Vilar, disse. Isadora se virou na cadeira. Você assinou os acordos. Você garantiu a aprovação de Lisandra. Eu te disse que ela nunca aprovaria formalmente. O mediador levantou a mão antes que a discussão crescesse. Não estamos repetindo a recepção do casamento aqui. Isadora olhou para longe, mas a expressão de Tales me disse que a acusação continuaria assim que saíssem da sala. A participação acionária prometida a ela já fora cancelada. Não havia subsidiária de relações com fundadores, nenhum título executivo e nenhuma base de clientes para ela administrar. A Astro e Pinheiro perdera vários outros contratos depois da investigação. Fornecedores ainda trabalhavam com Isadora, mas os clientes de luxo em torno dos quais ela construíra sua imagem não confiavam mais nela com listas privadas de convidados ou cronogramas confidenciais. O casamento dela ainda não terminara. Ela e Tales estavam morando separados enquanto os advogados discutiam dívidas, representações comerciais e se algum dos dois ocultara obrigações financeiras antes do casamento. O adiantamento de consultoria da minha mãe apareceu em seguida no cronograma de acordo. Maristela recebera dinheiro suficiente para tornar impossível sua alegação de confusão inocente. Concordou em devolver o adiantamento e contribuir para os custos de revisão dos funcionários. Já se demitira de 2 conselhos comunitários. Uma organização pedira que ela saísse depois de ouvir o recado de voz em que alegava que eu pessoalmente queria que os funcionários assinassem. Meus pais não tinham dinheiro líquido suficiente para cobrir tudo sem vender ativos. O advogado deles propôs vender a casa de campo no lago, um segundo veículo e vários investimentos. Aqueles fundos satisfariam as obrigações de reembolso sem tocar na residência principal. Maristela reagiu como se a casa de campo fosse o único teto que ela jamais tivera. Aquela propriedade está na nossa família há 12 anos, disse. Não é sua residência principal, respondeu o mediador. O acordo não exige que vocês fiquem sem teto. Minha mãe me olhou.
Você poderia resolver isso com uma transferência. Não respondi. Orlando finalmente levantou a cabeça. Há algo que preciso dizer. A voz dele era mais quieta que a de todos os outros, mas a sala se acomodou. Isadora me contou que o programa faria a família de Thales respeitar. Lá disse. Disse que precisava trazer algo valioso para o casamento. Isadora o encarou. Você sabia disso? Eu sabia que ela queria acesso aos funcionários. Não sabia das taxas ou dos pagamentos a Maristela, mas você sabia que era sobre conquistar um lugar na empresa de Thales. Sim. Por que não perguntou se eu aprovava? Os olhos dele caíram para a mesa, porque pensei que se perguntasse teria que parar. E parar causaria uma briga antes do casamento. A resposta foi mais honesta do que qualquer coisa que ele me dera antes. Ele não fora neutro. Escolhera a versão dos eventos que exigia a menor coragem dele. Continuei me dizendo que estava ficando de fora, disse. Entendo agora que estava ajudando a acontecer. Não o perdoei naquela sala. Também não o interrompi nem reduzi a confissão a algo mais fácil para qualquer um de nós. A proposta final foi colocada na minha frente. O advogado dos meus pais queria que eu contribuísse com dinheiro pessoal suficiente para preservar tanto a residência principal quanto a casa de campo no lago. Em troca, Maristela e Orlando emitiriam um pedido de desculpas privado, parariam de usar meu nome e aceitariam comunicação limitada por meio de advogados. O pedido de desculpas permaneceria confidencial. Os reembolsos dos funcionários ainda seriam pagos, mas parte do meu dinheiro substituiria o que meus pais de outra forma teriam que vender. Soraya se inclinou na minha direção. Você não é obrigada a assinar isso. Eu já sabia. A questão não era se eu podia pagar. A venda tornara o valor pequeno comparado com o que eu agora possuía. A questão era se pagar protegeria a casa dos meus pais ou simplesmente compraria outra fuga das consequências. Durante o intervalo, fiquei perto da janela enquanto os advogados revisavam a linguagem. Isadora se aproximou sem Thales. O rosto dela parecia cansado, mas a voz ainda carregava a mesma expectativa que trouxera ao meu escritório. Você pode impedir que a mamãe perca tudo, disse. Ela não está perdendo tudo. Está perdendo a casa de campo, os conselhos, a reputação e provavelmente o casamento. Essas coisas não são minhas para substituir. Isadora olhou para o acordo na minha mão. Você realmente vai deixar a mamãe perder tudo? Voltei à mesa, destampei a caneta e coloquei a ponta acima da linha de assinatura. Segurei a caneta acima da linha o tempo suficiente para Isadora acreditar que eu estava prestes a salvá-los. Depois abaixei. Não vou assinar isso. O advogado da minha mãe se inclinou para a frente. Senhorita Vilar, a contribuição proposta resolveria as reclamações familiares restantes sem afetar a recuperação dos funcionários. Entendo a proposta. Maristela me encarou do outro lado da mesa. Você pode pagar. Isso não é a mesma coisa que dever. Isadora balançou a cabeça. Você nem notaria que o dinheiro sumiu. Eu notaria o que ele compraria. O pedido de desculpas privado, o acordo confidencial e a casa de campo preservada permitiriam que minha família dissesse a si mesma que o dano viera de uma investigação injusta em vez das próprias escolhas. Eu mais uma vez absorveria o custo, enquanto eles mantinham os símbolos da vida que acreditavam merecer. Deslizei a proposta não assinada de volta para o mediador. Apoio o acordo liberando os funcionários dos contratos e reembolsando suas despesas de revisão. Não contribuirei com dinheiro pessoal para proteger ativos pertencentes às pessoas que criaram este problema. A cadeira de Maristela arranhou o chão. Depois de tudo o que fizemos por você. A frase poderia ter funcionado em mim anos antes. Naquele dia soou vazia. Vocês me mandaram embora do casamento, usaram meu nome para pressionar meus funcionários e depois reivindicaram crédito pelo meu sucesso na frente de câmeras. Vocês convidaram o que quer que acreditem que fizeram por mim. Isso não paga esta dívida. Meu pai fechou os olhos. Isadora olhou para ele esperando que os defendesse. Ele não defendeu. A mediação continuou sem minha contribuição. A Cume do Porto liberou todos os 7 funcionários dos acordos e cobriu as taxas disputadas. Thales concordou em ceder a maior parte de sua participação enquanto a empresa completava a revisão interna. Minha mãe aceitou a responsabilidade de devolver o adiantamento de consultoria. Meus pais mantiveram a residência principal. Venderam a casa de campo no lago, o segundo veículo e parte da carteira de investimentos. Ninguém ficou sem teto. Simplesmente perderam os ativos que esperavam que eu preservasse. Quando os papéis finais ficaram prontos,
Maristela se recusou a me olhar. Você escolheu estranhos em vez da família, disse. Não eram estranhos. Eram pessoas que vocês miraram porque confiaram em mim. Ela saiu sem se despedir. 8 meses se passaram desde aquela mediação. A revisão regulatória da Cume do Porto não terminou com uma prisão dramática ou uma confissão em tribunal. Terminou da forma como consequências profissionais frequentemente terminam, por meio de documentos, audiências, restrições e o lento desaparecimento da confiança. Thales perdeu o controle da empresa. Sua participação restante foi comprada a um valor reduzido depois que reembolsos e custos de revisão foram deduzidos. Vários clientes de longa data transferiram as contas. Ele ainda podia se chamar de profissional financeiro enquanto as questões regulatórias finais continuavam, mas nenhuma empresa séria queria colocá-lo perto de um evento de liquidez liderado por fundador novamente. O casamento dele com Isadora durou menos de 1 ano. A separação se tornou permanente assim que começaram a discutir sobre quem ocultara o que antes do casamento. Thales mantinha que Isadora prometera acesso a funcionários da Traçorrede. Isadora insistia que ele projetara os contratos e entendia cada risco. Nenhuma das versões tornava o outro inocente. A Astro e Pinheiro sobreviveu, mas não na forma que Isadora imaginara. Perdeu os clientes corporativos e de luxo que confiaram nela com informações privadas. Vendeu o contrato de locação do escritório, reduziu a equipe e começou a aceitar eventos menores sob supervisão de outra empresa. Uma vez quis entrar no casamento como a mulher que entregou 50 milhões de reais em novos ativos. Saiu dele sem participação acionária, sem título executivo e sem controle sobre a história que as pessoas contavam sobre ela. Minha mãe se demitiu de cada posição comunitária que ainda ocupava. Contou a parentes que eu permitira que advogados despedaçassem a família. Não a corrigi em reuniões familiares porque parei de frequentá-las. Meu pai se mudou para um apartamento menor vários meses depois que a casa de campo foi vendida. Ele e Maristela não se divorciaram imediatamente, mas não moram mais juntos. Ele me liga uma vez a cada poucas semanas. Nossas conversas permanecem breves. Não restaurei o relacionamento que tínhamos antes do casamento, porque aquele relacionamento dependia da minha disposição de aceitar o silêncio dele como bondade. Ele nunca me pediu dinheiro. Isso importa, embora não apague o que aconteceu. Na Traçorrede, o programa independente de educação financeira se tornou permanente. A empresa não seleciona um assessor, nem diz a ninguém como usar o dinheiro. Os 7 funcionários que assinaram receberam os pagamentos sem a Cume do Porto controlando-os. Selene quitou o financiamento. Elias se aposentou 6 meses depois e me mandou uma fotografia de uma viagem de pesca com o neto. Outros investiram, abriram negócios, financiaram contas de universidade ou simplesmente deixaram o dinheiro intocado até se sentirem prontos. Uma vez acreditei que proteger as pessoas significava construir um sistema impecável ao redor delas. O casamento me ensinou que um sistema não pode ajudar ninguém que não saiba como usar. Meu erro não foi confiar na minha família, foi assumir que inteligência e boas intenções preencheriam o silêncio que eu deixara para trás. Corrigi aquele erro. O vestido azul ainda está no meu armário. Guardei porque me lembra que eu não precisava de uma roupa diferente, de uma fortuna maior ou da permissão da minha família para atravessar aquelas portas de volta. Eles convidaram as câmeras, arranjaram os contratos e prepararam a história que queriam que o mundo acreditasse. Tudo o que eu fiz foi voltar antes da meia-noite e contar a verdade. Quando sua família usa seu nome, dinheiro ou reputação sem permissão, ficar em silêncio não mantém a paz. Dá a eles mais espaço para continuar. Você deve estabelecer limites claros, documentar conversas importantes e verificar cada acordo antes que alguém peça sua assinatura. Proteger as pessoas não significa pagar pelas escolhas delas. Você pode admitir seus próprios erros, corrigi-los e ainda assim se recusar a resgatar quem traiu sua confiança. A verdadeira sabedoria não é evitar conflito a qualquer custo. É saber quando falar, quando agir e quando deixar as consequências ensinarem a lição.